Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado e ligadinho aqui no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. É o seguinte, quarta-feira, hoje é 21h30, o Vitória tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, jogo dificílimo. A gente vai enfrentar uma equipe que até outro dia estava lá nos Estados Unidos, né, ganhando do PSG, a melhor equipe do momento. Campeã da Liga dos Campeões, finalista do Mundial, perdeu para o Chelsea, a gente sabe disso. Mas trata-se do Botafogo, um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Um time que tem um grande investidor, é uma das grandes SAFs hoje do Brasil. Claro que existe alguns aspectos que a gente tem que trazer aqui, que pode ser favorável ao Vitória, como por exemplo, a mudança técnica de lá para cá. A gente sabe que Renato Paiva, que era o técnico do Botafogo, não é mais. Hoje o técnico do Botafogo é um jovem técnico, assim como o Vitória também. O Botafogo teve essa mudança técnica durante o Mundial. Trata-se do filho de Carlo Ancelotti, que é o atual comandante da seleção brasileira. Estou falando de David Ancelotti. É um jovem que sempre trabalhou com o pai na comissão técnica, está estreando pela primeira vez como um técnico de futebol. É preciso ressaltar isso. Porém, entretanto, todavia, já mostrou serviço no jogo contra o Vasco. Não foi ele que comandou a equipe, é preciso ressaltar, mas ele estava lá presenciando tudo, até se inscreveu como preparador de goleiro para poder estar presente, mas foi ele que passou as táticas, ele já estava treinando a equipe, então é um cara que é estudioso do futebol. A Vitória tem que tomar muito cuidado com essa equipe, né? Apesar do técnico ser inexperiente. A gente vai falar um pouco sobre esse jogo, a gente vai falar sobre as expectativas também que eu tenho, acho que o torcedor também tem, diante dessa segunda partida do técnico Fábio Carille. Vamos trazer também a análise da imprensa nacional, o que é que eles acham. Vamos trazer prováveis escalações e discutir tudo isso ainda neste vídeo. Mas antes, preciso te pedir uma moral, por favor, deixa seu like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Pronto, vamos lá, Colossais, começando com as prováveis escalações das equipes. Eu vou começar pela equipe mandante do jogo, que é o Botafogo, que vai a campo provavelmente assim. John no gol, né? Vitinho na lateral direita, a dupla de zaga vai com Caio Pantaleão e Alexander Barbosa, o argentino, Alex Telles na lateral esquerda, a dupla de volantes Alan e Marlon Freitas, né? Montoro aí, que jogou muito bem, diga-se de passagem, diante do Vasco. O Vitória tem que ter atenção com esse jogador, que é um jogador muito produtivo, condutor, habilidoso e técnico. Atenção nesse jovem rapaz. E pelas pontas aí, tem Arthur, que já jogou no rival aqui. Savarino também, que é muito bom de bola, não vive uma boa fase, mas é bom jogador. E Arthur Cabral, que tá empolgado, viu, gente? Arthur Cabral, ele que fez o gol, um dos gols da vitória do Botafogo diante do Vasco. Esse é o provável time do Botafogo, um time muito perigoso, um time muito qualificado. E a gente tem que ter atenção em relação a esses jogadores. Agora partindo aqui para a escalação do Vitória, provável escalação, Lucas Arcanjo no gol, né? Raul Cáceres na lateral direita, Edu e Zé Marcos é a dupla de zaga, lembrando que Lucas Alter não vai poder jogar por conta de suspensão. Maicon Jesus é o lateral esquerdo,
E aqui, infelizmente, provavelmente pode ser essa dupla de volantes aí. William Oliveira e Ricardo Hiller, né? Eu espero que esteja errado e essa escalação também. Trio de meia ali, vamos dizer assim, porque a gente sabe que Carille não gosta de jogar com beiradas, né? Ele joga com 3 meias na frente ali improvisado. Ronald vai jogar provavelmente naquela mesma função que ele jogou no último jogo. Mateuzinho centralizado, claro que fazendo alternâncias também com Ronald, que ele tem facilidade de cair pelas pontas. E no lado esquerdo, Lucas Braga, para dar aquele auxílio, um jogador de confiança de Carille. Mesmo a gente não gostando dessa alternativa, provavelmente ele seja titular hoje também. E no comando de ataque, Renato Kaiser. Lembrando, gente, também aqui, bota aqui para mim, que pode ter estreias, né? Pode ter estreias, inclusive Rubem Rodrigues, que já está regularizado, viajou, e pode ser uma das novidades aí, né? Será que existiria essa possibilidade de Carille utilizar Rubem Rodrigues como titular ao lado de Mateuzinho? Eu acho que seria uma boa possibilidade, né? Eu não gostei muito de Ronald jogando naquela beirada, não. Porque assim, por que Ronald jogou na beirada, caindo por dentro às vezes, alternando com o Mateuzinho? Vou explicar. Simplesmente porque Carille, como joga com linha de 4 atrás, ele não gosta de avançar os laterais. Então, essa trinca de meia que ele joga na frente dos dois volantes, ele gosta de deslocar, né? Um meia para o lado, um meia para o outro, para fazer uma espécie, aquela falta que o lateral faz na subida, já que ele gosta de jogar com 4 homens, 2 laterais um pouco mais recuados, ele fazendo com que os jogadores caiam para o lado para não ter aquele vazio naquele setor do campo. Então, por isso, o Ronald jogou ali adaptado. Não achei que Ronald desempenhou muito bem jogando nessa função. Então, eu, particularmente, gostaria que, na ausência de Baralhas, Ronald jogasse um pouco mais recuado ao lado de William Oliveira. Porque eu acho que tanto Ricardo Hiller quanto William Oliveira não casam muito bem. São 2 jogadores que jogam da mesma forma. Não tem muita qualidade para sair no passe, mas conhecendo o Carille, sabendo que ele gosta de jogar com 2 homens de contenção para fazer a cobertura da defesa, provavelmente seja Ricardo Hiller e também o William Oliveira. Lembrando que PP entrou no último jogo, deu até uma qualidade a mais, tecnicamente falando, no passe, bem melhor do que o William Oliveira. Ele pode ser uma possibilidade também, mas eu duvido muito que Carille, gostando de homens marcadores ali, como eu falei, 2 volantes pegadores, que mais marquem do que joguem, para poder liberar os 3 meias que ele joga ali, fazendo a possibilidade de abastecer o centroavante. Talvez essa realmente seja a provável escalação do Vitória, beleza? É a provável, talvez essa seja a escalação, mas vamos aguardar uma hora antes do jogo para saber o que é que Carille tem para nos surpreender, quem sabe positivamente. Agora, vou trazer para vocês aqui os comentários da Band Esporte, da galera do Band Esporte, onde eles falaram coisas muito interessantes em relação ao Botafogo e também sobre o Vitória. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá! Vamos colocar as prováveis escalações na tela de Botafogo e Vitória. David Ancelotti deve escalar John, Vitinho, Caio Barbosa, Alex Telles, meio campo Gregory, Marlon Freitas, mais à frente Savarino, Arthur Montoro e Arthur Cabral. O Vitória deve ter Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Edu, Zé Marcos, Maicon Jesus, meio campo Ricardo Hiller, William Oliveira e Ronald, lá na frente Mateuzinho, Lucas Braga, Osvaldo e Renato Kaiser com o treinador Fábio Carille em sua segunda partida. Léo, o David acertou o Caio, parece, porque fez um jogo na estreia do David e foi muito bem o Caio, mesmo chegando agora. O Gregory deve estar de saída, como nossos companheiros do Globo Esporte acabaram de dar informação, deve ir mesmo para o Al Rayyan, e aí é um desfalque importante para o David. Mas lá na frente o Montoro, por exemplo, foi muito bem no fim de semana. E o Arthur Cabral fez gol. Sim, o Montoro fez um grande jogo contra o Vasco. Acho que foi o grande destaque da vitória do Botafogo. E, aliás, o menino
já com o Renato Paiva na Copa do Mundo de Clubes, teve alguns poucos minutos. Quando jogou bem, e aí, diante do Vasco, acho que a gente teve a prova de que é um jogador para a gente ficar de olho nos próximos jogos. De repente, para ajudar um pouquinho o Savarino, que para mim tem um momento de oscilação, não é um grande 2025 do Savarino, foi muito decisivo na temporada passada no time comandado pelo Arthur Jorge. É um trabalho novo, acho que ainda é difícil para afirmar que o David Ancelotti já tem uma influência grande no que é esse Botafogo, para a gente entender quais são os sinais do novo trabalho. Acho que ainda é muito cedo para isso, veremos o que o Botafogo vai conseguir produzir diante do Vitória. Uma coisa eu posso te falar, ele não vai poder colocar esse time muito para só se defender, que o Textor não gosta. Pois é, tem que jogar no Botafogo Way, né? Da maneira do Botafogo se comportar um jogo para frente. Mas ele mesmo disse nesse trecho que a gente mostrou que precisa ser um time vencedor. E vencer de diferentes maneiras. Em alguns jogos, não necessariamente você vai conseguir dar espetáculo, especialmente contra adversários no futebol brasileiro que estejam num outro estágio de trabalho, concorrentes ao título, que tenham tanto material humano quanto o Botafogo, mas que já tenham um trabalho mais avançado. E aí posso citar neste momento, veremos como vai se desenvolver o trabalho dele, mas neste momento falo aqui de Flamengo e Palmeiras principalmente. Quando você enfrenta um adversário desse, é difícil que você tenha o controle das ações, dite o ritmo das partidas. Eu, particularmente, não acho que a melhor opção para o Botafogo fosse a demissão do Renato Paiva. Acho que ele fez um bom trabalho, um ótimo trabalho na Copa do Mundo de Clubes. Venceu o Paris Saint-Germain, fez jogo duro contra o Atlético de Madrid. O Botafogo era a carta fora do baralho para muita gente. Eu não tinha a expectativa de que o Botafogo fosse classificar e tinha que ser daquela forma. Sim. Se fosse sair para trocação com o Paris Saint-Germain e com o Atlético de Madrid, ia ficar muito difícil. Tenho minhas ressalvas, não acho que foi um jogo que o Botafogo foi tão defensivo assim quanto muita gente colocou diante do Palmeiras. Acho que poderia ter ameaçado mais a meta defendida pelo Everton, mas também o Palmeiras não criou um caminhão de chances naquele dia. Um jogador da categoria do Paulinho foi lá e decidiu o jogo na prorrogação. Tivesse o Botafogo vencido aquele duelo com o Palmeiras, jogando daquela mesma forma, o Renato Paiva teria sido demitido? Eu duvido. Eu também duvido. Agora, o Vitória do outro lado tem um confronto duríssimo pela frente. O Botafogo, como você falou, é um desses times que estava embalado também, que está embalado. Tem o Fábio Carille ali de novidade, mas não tem convicção, como a gente falou, na direção do Vitória em trocar um treinador depois da parada da Copa do Mundo de Clubes. E essa é a realidade do Vitória, Léo. Esse é o elenco do Vitória, vai sofrer até o final. E o Vitória mexeu bastante no elenco na parada, né? Muitas saídas, chegadas, e não soube aproveitar esse tempo. Se a decisão parecia inevitável, se a demissão do Carpini parecia bater a porta, que tivesse feito isso antes da parada para a Copa do Mundo. Você contrata um novo técnico e tem um mínimo tempo ali para que ele consiga acertar esse time. O Carille não vai ter esse tempo à disposição e terá que conseguir resultados para ontem. Vocês perceberam que até a galera do Eixo reconhece que realmente foi tardia essa demissão de Thiago Carpini, né? Poderia ter dado um tempo a mais para Fábio Carille trabalhar. Essa demissão já deveria ter acontecido antes, mas agora já era, já aconteceu. Carille está aqui, novo comando, e vamos ver no que é que vai dar. Esperamos que esse trabalho de Fábio Carille dê certo, porque consequentemente vai ser bom para o Vitória e para a nossa saúde mental também, né? Eu quero saber a sua opinião em relação a esse jogo, quais são as suas expectativas. Você acha que tem condições do Vitória vencer o Botafogo, surpreender lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos? Ou não, o empate já está suficiente para você? Claro que a derrota não é o que a gente espera, né? Quero saber a sua opinião. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas é claro que vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!